Boa noite, Euler. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Fashion Pro Instituto. É uma grande honra ter vocês aqui nessa noite para poder contar a história de vocês, para que mais pessoas possam ter essa inspiração, né? Esse case de sucesso, nosso Fashion Case, para que outras pessoas sejam inspiradas, motivadas a fazer algo tão precioso, não só por conta da joia, mas tão precioso que é o trabalho de vocês, que é o que tem mais valor, né? Eu vejo que é o que tem mais valor. Então, o pessoal do Fashion Pro Instituto já me conhece, eu sou Mônica De Bortoli, especialista em negócios da moda, e hoje nós estamos aqui com os fundadores da Serradouro. E eu gostaria muito que vocês se apresentassem e contassem para nós como que surgiu a ideia de trabalhar com biojoias. Boa noite, Mônica. É um grande prazer estar com você. A gente está até emocionado, né? Porque a gente se conheceu num momento tão bacana, né? Então, assim, a gente está muito emocionado mesmo. Meu nome é Cláudia, né? Eu sou uma das designers responsáveis, né, pela Serradouro. Sim. A outra é a nossa filha Gabi, ela é a grande responsável, mas ela não está com a gente, ela mora na Holanda. Então, eu vou passar a vez para o Euler. Eu sou o Euler, sou responsável pela parte de produção. Né? Aí sou biólogo, trabalho também, sou médico em medicina chinesa. Então, a gente juntou toda essa caminhada para criar a Serradouro. Então, a trajetória da Serradouro começa numa feirinha em Lagoa Santa, o qual eu participava, fazendo produtos que eram bijuterias de feltro. E eu era diretora de feltro. Eu era diretora operacional da feira. E quando eu vi que os trabalhos não estavam muito bacana, eu resolvi trazer qualificação para a feira. E aí tinha uma grande amiga, que era cliente da feira, chamada Silze, aqui de Lagoa Santa. Ela me deu o telefone do Sebrae. Eu liguei para o Sebrae. E aí a gente, depois de muito esforço nosso, da prefeitura do Sebrae, a gente trouxe o PSA Sebrae para a cidade, que é o programa Sebrae de Artesanato, onde participaram umas 50 pessoas. Quando eu apresentei a peça para a Nícia Mafra, que era design responsável na época, eu e a Gabi, ela olhou e falou assim, é lindo, mas isso aí não vai levar vocês a lugar nenhum. Foi a primeira... Às vezes a verdade dói, mas ela é necessária, né? Não, foi maravilhoso. Aí ela ficou assim, olha, isso não leva isso a lugar nenhum. E aí a proposta era trazer um produto que ele representasse Minas Gerais, né? No nosso caso aqui o Cerrado Mineiro também, né? Que pudesse levar esses conceitos mineiros tão ricos, né? Para a peça, que pudesse ir para as Olimpíadas, que na época era a época de uma Olimpíada, e também representasse não só no Brasil, mas quem sabe um dia no mundo. E aí começou a Serradouro. No começo era eu só e a Gabi, que fizemos peça a Sebrae, mas aí a Gabi, minha filha, a força da juventude, virou e falou assim, mãe, por que a gente não faz aquela peça que você contou pra gente? O que era aquela peça que a gente contou? Era um brinco, tanto é que eu deixei até um brinco aqui. Eu vi. Mas para contar um pouquinho dessa história, na verdade não era uma flor, foi a homenagem que você fez, aí eu coloquei a flor de orquídea, mas era uma folha, era um brinco de uma folha, que minha tia tinha me dado na adolescência. E eu era apaixonada por esse brinco, que era uma biojoia. Aí no carnaval eu perdi. E eu nunca mais consegui comprar. Eu procurei em todos os lugares, não consegui comprar. Aí eu contava isso para os meninos quando a gente ia na escola a pé. Eu assim, olha, a folhinha, eu tinha um brinco. E contava. Aquele brinco, mas que você contava com tanta, né? Com tanta alegria, né? E com tanto encantamento. Você é doida, Gabi. Você é um PSA Sebrae, tem uma responsabilidade gigantesca, né? Eu imagino que esse processo seja super difícil. A gente não tem maquinário, imagina, não tem condição uma coisa dessa. Ela falou, não, a gente vai conseguir, mãe.
A força da juventude. É a E força. ela apresentou, eu morrendo de medo, né? Apresentou o projeto. E aí a Anícia falou assim, não entendi nada, mas estou topando, né? Vou aprovar o projeto de vocês para vocês fazerem. Todo mundo eram 9 meses. Todo mundo já estava entregando, faltava 8 meses, e a gente não achava o processo de fazer. O pânico tomou conta, e Gabi procurando, e o Euler achou um lugar que pudesse fazer, que nem era nem aqui, era em São Paulo, esse curso. A gente viajou, fez o curso, aí o Euler foi de curioso. Sim. E aí, sim, aí a gente voltou, tinha uma semana para entregar, quando a gente chegou aqui, eu e a Gabi fazendo esse processo, eles olha, foram um dia inteiro, foram um dia inteiro. Porque nessa época eu não fazia parte da Serradora. Não. Entendi. E aí, quando a gente começou a fazer o protótipos, né? Uhum. Quebrava, dissolvia, a gente não conseguia fazer. E aí, a gente começou a chorar mesmo, chorar de chorar. Aí quando a minha mãe chegou aqui, falou assim, mas por que eles estão nervosos? Eu falei assim, porque ela não está conseguindo fazer. E aí ele entrou, né, no lugar onde que a gente fazia o processo, na oficina, e aí ele fechou a mão, fez assim com a mão e mostrou pra gente que tinha feito. Nossa! Aí a gente entregou pra Anícia, que já estava bravíssima com a gente, que era a última. Vocês não entregam isso, que não sei o quê. Aí ela ficou encantadíssima, gente, mas você só tem agora uma semana para fazer. Aí a gente pegou, pediu para ele, pelo amor de Deus, né? E ele cheio de coisas para fazer, ele virou noite fazendo. E aí entregou, né? Aí foi assim, foi um sucesso na hora que a gente entregou, todo mundo ficou encantado. E a gente falou assim, a gente não vai fazer mais. Aí a gente falou, porque deu tanto trabalho que vocês ficaram traumatizados. Não, é porque ele não participava, ele fazia outra coisa. Ah, entendi. Aí eu peguei e a gente ficou traumatizado também. A gente viu que a gente não dava conta da coisa e o sonho virou pesadelo e não queremos mais. Ela disse, mas que raio que fez? A gente contou tudo que aconteceu. Ela, mas que raio que fez isso aí? Então, assim, foi meu marido. Gente, convence esse homem pelo menos para participar no final do ano da feira do Sebrae. Quantas peças? 100 peças. Nossa. Aí ele topou, virou, foi um sucesso, vendeu quase tudo. Virou um grande sucesso. E aí ele resolveu entrar. E na época ele não tinha feito biologia, aí ele fez biologia para entender mais sobre todo o processo, sobre cerrado, sobre tudo. Ele se qualificou, a Gabriela fez design, né? E assim se qualificou também. E eu, como professora de história, fazia um curso também de designer. E aí criou-se a Serradora. Depois desse... Esse nome Serradouro já era desde o começo ou foi depois? Não, foi no projeto que se chama Cerrado Dourado. Que, na verdade, o dourado significa do cerrado, não da peça. Né? O valor do cerrado mineiro. Ah, olha que bacana. Eu imaginava que era Serradouro, que era, né, do cerrado mais o ouro, né? Então eu tinha... Sim, mas é o ouro... Na verdade, o cerrado que é o ouro. Isso, exatamente, com todos os seus conceitos, com esse bioma mágico, né? Que a gente representa de forma muito grande. Né? A gente tem uma bandeira muito forte, né? Que é a nossa paixão de mostrar o cerrado, a beleza do cerrado, os quintais de Minas, essa cultura incrível, maravilhosa. E não só isso, né? O risco que o bioma está correndo seríssimo de acabar em pouco tempo. É verdade. O Elton pode falar um pouco sobre isso? Que é a especialidade isso, dele. É porque a gente acompanha, né, depois da Serradora, a gente começou a acompanhar mais de perto, né, a questão do cerrado, e foi entendendo toda essa questão da importância do bioma, né, um dos biomas mais importantes também do Brasil, né, e a fragilidade que ele tem em relação à Amazônia, né, porque a proteção dele é muito pequena. Sim. Então, com isso, ele fica muito frágil e tem uma expectativa, se não houver nenhum tipo de mudança em relação a essa proteção do cerrado, em poucos anos ele já não exista. Né? Toda a questão da flora e da fauna do cerrado está correndo um risco imenso, né, de entrar em extinção. E esse ano foi um ano desesperador, né? Exatamente. Porque a sensação que eu tinha, desculpa te interromper, é que nós estávamos sendo queimados vivos. Exatamente.
né? Com o meu sentimento humano de ver a floresta sendo queimada, né? Os lotes baldios, né? Na estrada, quando a gente viaja, a gente via muitas queimadas. E a sensação é essa, estamos sendo queimados vivos, porque a natureza é viva, ela estava sendo queimada viva. Com certeza. Então, esse ano foi desesperador mesmo. Sim. E uma coisa, estamos sendo queimados mesmo, né? Que nós fazemos parte dessa natureza. Exatamente. Então, assim, é toda uma integração que existe que, infelizmente, por cultura e tudo mais, a gente acha que é uma coisa independente, né? Que a natureza é uma coisa e o humano é outra. Mas é totalmente ligado, né? Uma coisa a outra. A gente é integrante da natureza. Nós somos criaturas de Deus, todos nós, né? Exatamente. Então, e a natureza é uma coisa interessante que eu falo que nós que dependemos do meio ambiente, da natureza. Ela não depende da gente. É verdade. Né? Se a gente continuar esse processo de destruição, né? A gente quem vai acabar somos nós humanos. Exatamente. Ela vai sofrer, ela vai ter todo um processo de destruição, mas depois que a gente não tiver mais aqui, ela se regenera de alguma forma. Aquilo que não foi extinto vai ser regenerado. Vai ser regenerado. Né? Essa é a verdade. Então, a arte sustentável, ela surgiu na mão de vocês como um presente de Deus. Vocês não escolheram isso, né? Vocês foram escolhidos. Exatamente. E o mais importante, né, que a gente foi, além de ser escolhido, né, fomos muito bem escolhidos, inclusive, é porque a gente representa a água brasileira, né? As águas brasileiras, o Cerrado é a água brasileira. Então, assim, o Cerrado, se a gente tem a floresta, que é o pulmão, o Cerrado é a caixa d'água. É a caixa d'água. Todo mundo fala isso, é a caixa d'água. Então, assim, para onde a gente estamos indo, né? E essa escolha, né, que a gente foi escolher, tem honra de ser escolhidos para falar sobre isso um pouquinho através do nosso produto, né? A gente é uma voz quase muda, né, no meio de tudo, né? Mas estamos tentando fazer a nossa parte. Exatamente. Foi muito bom que vocês falaram, porque vocês falaram da dificuldade do começo, do desespero, do choro, porque muitas pessoas, quando estão começando a empreender, eles passam por esse processo. Eu mesma, com toda a minha maturidade de experiência de trabalho, de mais de 20 anos trabalhando na moda, muitas vezes eu me encontro. E eu tenho certeza que muitos empresários de sucesso, que faturam milhões, também passam pelo mesmo processo. Então, é algo natural de quem empreende, né? E o legal, o que vocês falaram, é o quê? É força de vontade, é dedicação e é o estudo. Ou seja, vocês saíram, né, daqui da grande BH para ir para São Paulo para buscar conhecimento para se tornarem o que vocês são hoje, né? E o Instituto Fashion Pro, ele é um instituto de educação em moda, de ensino em moda. E eu sempre falo, e eu sempre vou falar que um dos nossos valores é a sustentabilidade e principalmente o respeito à cadeia de produção. Porque não adianta, né, Cláudia, ter um produto ali que é sustentável, de origem ecológica, sustentável, se você também não tem uma humanização nos seus processos. Uma coisa, eu acho que lida com outra. Porque quando eu vejo, por exemplo, o trabalho de vocês, eu enxergo nele uma alma, eu enxergo nele uma vida. Não é um acessório, não é só uma joia, é algo sentimental. Por você ser professora, você sabe a questão da história. Quando a gente conta uma história, né? Muitas vezes a gente tem no nosso guarda-roupa uma peça de roupa que é afetiva. Porque quando a gente fala em moda, a maior parte que a gente pensa é roupa, né? Mas eu falo que moda é muita coisa. Por isso que eu sempre trago pessoas de todos os ramos aqui no Fashion Case. Às vezes a gente tem uma peça que é sentimental, assim como foi o brinco que você tinha. Exato. Às vezes a gente tem um sapatinho do nosso filho, um óculos da vovó, né? Um broche,
uma roupa, né, de um casamento, de um evento especial, porque roupa, moda é afetivo. E o que vocês fazem, eu tenho certeza que os clientes de vocês que compram seus produtos, eles compram ali algo especial. E eu tenho certeza disso, que todo mundo que compra fala assim, essa peça aqui, eu comprei, a história dela é essa. Então, assim, é algo com valor. Tem um valor financeiro, preço financeiro, mas ele tem um valor sentimental imensurável. E é o que eu acho mais bonito no trabalho de vocês, porque assim, é de dar brilho nos olhos. E eu gosto muito disso, aquilo que brilha os olhos, Sim, né? você falando isso é uma coisa muito interessante, que a serradora, ela pega o cerrado, né? E esse cerrado fica para sempre, né? Então a gente eterniza ele. Eterniza. E momentos também. A gente já recebeu, né? Por exemplo, uma mãe no Dia das Mães recebeu uma orquídea, né? E aí pediu para a gente metalizar, porque aquele momento de das mães ficou eternizado. A gente já pegou o buquê de flores de casamento para eternizar aquele momento, né? Então, assim, não é só a questão de um produto que se joga no mercado e pronto, não. É Gente, uma assim, é porque não dá pra vocês verem, mas eu tô toda arrepiada, porque eu sou chorona, toda live eu choro, eu sou contadora de história, eu fico emocionada, porque é muito bonito isso. Sim, e aí a gente vê as pessoas, depois chegam pra gente e falam assim, olha aqui, olha. Então teve uma noiva que a mãe dela pegou, olha, essa aí foi muito interessante, que ela pegou na formatura dela uma flor, um buquê de flor que o noivo dela tinha dado para ela. No dia do casamento dela, ela presenteou a filha dela, né, com essa pecinha, né? E aí a filha dela foi lá na feira mostrar pra gente, sabe? Então são coisas assim que são momentos eternizados, sabe? Então é muito interessante. Então é um propósito de eternizar momentos, né? De momentos mágicos, né? Através desse bioma mágico, de um momento mágico, né? Então isso pra gente é a nossa felicidade, né? Onde que brilham nossos olhos, é nosso propósito. É o valor aqui. Ô Euler, eu queria, já que você é o especialista na produção, eu gostaria que você contasse como que é o processo produtivo, né? Como que vocês fazem? Como que é feito a colheita da matéria-prima? Como que é feito o processo? Porque na minha cabeça derrete, né? A folha, né? A flor, na hora que faz aquele processo ali de um calor, vai perder a forma. Como que é esse processo de produção dessa biojoia? O princípio é a colheita, né? Então a gente pega folhas que já caíram, né? Já estão caídas no chão, ou está no finalzinho do ciclo de vida. Então a gente tem essa preocupação em relação à colheita. Aí depois de recolhida a planta, né? A flor, a folha, o galho, a gente faz uma preparação nessa peça para começar o processo de metalização, né? A gente usa galvanoplastia. Então, não tem o calor, né? São tanques que a gente submerge a peça lá e tem essa transformação através da galvanoplastia. E aí fica aquele formato, né? Perfeito. Isso, porque a gente tem esse propósito também de preservar a peça do jeito que ela foi colhida. Entendi. Então, todo movimento que ela tem natural, né, a gente preserva isso. Ou seja, se for um par de brinco, um lado vai ser diferente do outro. Com certeza. Porque é único. É único. E se tiver, por exemplo, a formiguinha e outro bichinho comeu a folhinha, vai ficar o buraquinho lá, sabe? Isso que tem mais valor pra gente. Sabe? Entendi essas características. E aí vocês fazem o banho no ouro, na prata ou algum outro metal? A gente tem as opções, né? Depois que é metalizado em cobre, né, ela fica igual ao metal, né? A gente pode dar o banho em ouro, pode dar o ouro em prata, ou pode preservar ela no cobre mesmo. Que é lindo. Sim, é lindo. É lindíssimo. É. Ou seja,
E se eu vou fazer uma pergunta aqui, não, como você falou do buquê, se eu tiver algum objeto na minha casa, por exemplo, alguma coisa, e eu quiser eternizar isso como uma joia, eu posso fazer essa encomenda para vocês? Sim, com certeza. Com certeza. Por exemplo, a gente participou várias edições do Inspira Mais, eles sempre dão uma coisa para a gente superar, né, o que a gente está fazendo. Então, a gente, por exemplo, o resto do papel da produção, a gente fez origamis de papel e eternizou em joia. Que Sabe? lindo! Então, ficou muito incrível. Inspira Mais é um salão de inovação e sustentabilidade que acontece todo ano em Porto Alegre. Sim. Nossa. Ó, então, mais uma pergunta para vocês. Vocês já me responderam elas durante, né, a nossa conversa, mas quais são os maiores desafios de trabalhar com um produto sustentável, né? Hoje, qual é o maior desafio e quais são as maiores oportunidades? Quais são o lado bom e o lado ruim? Então, antes eu vou completar um pouquinho o que eu estava falando, que é toda a água que a gente usa no tanque, né? Ela retorna para o tanque. A água que a gente banha as peças, ela é retirada da água de chuva. Recolhida de chuva. Ah, gente. E todo a haste que a gente coloca para dar o banho é o fio. A gente recolhe material que é descartado na rua por empresas de tecnologia, né? Fios de internet. A gente recolhe e utiliza o cobre que tem nesses fios que são descartados. Vocês são a verdadeira joia da Serradouro, gente. Estou emocionada. Não, incrível o trabalho de vocês. Assim, a gente tem que ter mais pessoas, mais profissionais com esse olhar. Que é isso que vai fazer a diferença no mundo da moda, porque a moda ela é um dos maiores poluentes do nosso planeta. Sim. E se as pessoas começarem a ter esse olhar, não só quem produz, mas também quem consome, né? Com certeza. Nós Exatamente. vamos conseguir fazer a diferença, eu tenho certeza. A gente tenta, né? Vamos ver para onde que a gente vai. Então, você me perguntou quais são os desafios. Isso. O primeiro grande desafio, né, para a moda sustentável é justamente o cliente entender o valor da peça, né, seus valores agregados e que isso vai refletir no valor do produto final. Né? Então, isso aí é um grande desafio, né, que acaba que o produto sempre ele vai ter mais valor agregado financeiro, porque o processo é feito 1 a 1, o processo é feito de forma que não é produção, que você bota um monte de aditivos, você coloca água, joga no tanque, joga na natureza. Então, o processo é caro. Todo o processo é caro. Então, esse é o grande desafio. E por incrível que pareça, esse desafio se torna uma oportunidade, como sempre, né? Aquela pessoa que entende esse valor agregado no produto, para ela não tem preço. Então, muitas vezes, na época que eu fazia o colarzinho com a Gabi, né, os colarzinhos de feltro, aí a gente quebrava 10, 15 reais, né, no produto. Aí a pessoa falou assim, gente, é caro, me dá um desconto, não sei o quê. É desse jeito, a gente ficava madrugada, às vezes, costurando, cortando e tal. E aí, quando a gente fez esse produto, né, que a gente deu todo esse novo produto, né, que a gente teve muito que estudar, né, a gente passou por várias capacitações, são anos e anos de capacitação. A gente passou por dois projetos grandes, né? Eu falei de um, mas o outro foi pelo Cindy Joias, né? E a gente teve ali um projeto de identidade, onde estava o Manuel Bernardes, grandes nomes, né? Da joalharia, né? E o Walter Rodrigues, né? Que foi nosso consultor incrível, né? Teve também a Márcia Crossi. Então, é muito estudo para você colocar. Então, tudo isso é muito caro. Mas na hora que a pessoa... Aí pegou e falou assim, quanto que é esse produto? A gente falou, 489, é barato. Você entende que o que é um problema, né, vira, na verdade, uma oportunidade. Porque, na verdade, é valor, né? Sim, é o valor. É o valor, não é o preço.
né? Então, E quando você você conta esse storytelling, né? Você conta essa história, a pessoa se emociona. E o que você conta para ela vai contar para todo mundo que elogiar ela. Olha que, não, que linda sua peça, que diferente essa peça. E ela vai contar toda essa história, né? É um marketing que vai se perpetuando naturalmente, organicamente. Exatamente, a caixinha da serradora é feita, né, de madeira reciclada, né? E aí, na hora que você abre a caixinha, tem o cheirinho do cerrado saindo de lá de dentro. Ah, né? gente. A caixinha está escrito serradouro, né? Em fogo, né? Sim. Para mostrar. Pode anunciar a questão das queimadas, né? E toda a nossa peça que a gente faz, a gente fica uma pesquisa gigantesca para essa peça acontecer no mercado. Então, são muita pesquisa. Isso é a minha cara, porque eu sou professora. A Gabi Design, a gente se mexe. O processo é o mais gostoso, sabe? Até chegar a peça. Quando chegar a peça, para a gente, o mais gostoso foi todo o processo. Então, a gente tem que entender que a oportunidade está de você mostrar, sabe? Esse é o propósito para o mundo. É uma grande oportunidade. Aí você sai de uma feirinha de Lagoa Santa e chega em Paris, né? Como assim? Nós íamos chegar nisso. Quando a gente torce pelo sucesso do outro, é como se o sucesso de vocês fosse o meu sucesso. Aí você é linda. Quando eu vi vocês lá, as peças de vocês na alta costura, desfilando, né? Eu fiquei assim, eu vibrei de felicidade, porque é muito bonito isso. E Sim. mostrar para as pessoas que sim, é possível. Quem é pequeno, quem é slow fashion, quem é sustentável, tem sim possibilidade de alcançar o lugar mais alto, né, de sucesso profissional. Exato. Eu lembro que é uma coisa interessante. Quando a gente fez o primeiro curso, né, a consultora pediu para a gente trazer revista para a gente olhar, se inspirar, ver outra coisa. E a gente pegou a revista da Vogue, lembrou, né? Aí o pessoal falou assim: vocês são doidos trazer essa revista para cá? Ela falou assim: vocês estão rindo de quê? Quero um curso de artesanato, né? Vocês estão rindo de quê? Aí a minha colega que estava lá: um dia você vai estar na Vogue. Aí todo mundo riu, né? Um dia você vai estar na Vogue. A gente começou a rir, né? E a gente ria muito, né? A gente brincava muito no curso, foi muito bom. Então, assim, realmente, nesse processo, quando você fizer a pergunta, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Não, e eu ia falar sobre isso agora. Quais foram os lugares mais altos que a Serradouro já alcançou com o trabalho? Eu ia fazer essa pergunta. Então, depois que a gente participou, né, do projeto Identidade, né, o segundo projeto, a Gabi postou a foto da peça, né, no Instagram, e a gente começou a receber e-mails da Vogue de Londres. Nossa Senhora! Eles estavam atrás de joias extraordinárias para o mundo e que achou a Serradouro e que queria fazer um trabalho com a gente. Gente, até o couro do cabelo que arrepia de emoção. É claro que ninguém acreditou, né? Lógico. A gente acha que é fraude, né? Não, com certeza, né? E a gente ria muito. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí um dia meu filho estava aqui e falei: gente, tem aqui o telefone aqui, né? Ele fala muito bem inglês, né? Morou fora do país, assim como a Gabi. Deixa que eu ligo para lá. Eu falei assim: você vai ter que parar de fazer. Olha, Daniel, porque eu tenho medo, porque eu já tinha recebido. Quando eles eram crianças, esse negócio de sequestro, essas coisas, assim, olha, pelo amor de Deus. Eu falei: mãe, deixa, eu vou ligar e tal. Aí ligou, aí perguntaram de onde que a gente era do Brasil, passaram para o departamento. Eu falei: sim, a gente está atrás de vocês, sim, é verdade. Meu nome é tal, falou o nome da editora, que estava, né? E a gente acha que vocês não quiseram, né? Porque a gente já mandaram 5 vezes, vocês não tiveram resposta. Aí ele falou: não, imagina. Aí eu fui falando, ele foi traduzindo lá, né? Não, imagina, a gente quer assim, que sei que. Aí eles falaram: olha, a gente tem uma vaga, porque vocês imaginem, o mundo inteiro, né? Tá atrás dessa oportunidade, então a gente tem uma vaga. Se vocês quiserem, vocês mandam foto e tal, contando um pouco da empresa, e a gente vai fazer essa postagem. Tá, acreditamos não, né? Mas mandamos. A gente ainda estava com um projeto, outro projeto, então a consultora falou assim: Cláudia, pode ser tudo fraude só quando você tiver com a revista na mão.
você começa... Porque a Vogue é fechada, mas a Vogue de Londres é fechadíssima, né? Ah, tá. Aí chegou a revista lá com a serradora e tal, foi aquela alegria, né? Depois eles mandaram de novo um e-mail pra gente, que gostaram tanto, que queria de novo, e a gente teve 6 vezes depois disso. Glória a Deus. Ninguém... uma É coisa... vocês, assim, gente, eu sou muito religiosa. Na verdade, eu sou muito... Tenho muita fé em Deus. E assim, eu vejo o dedo dele no trabalho de vocês, né? Sim, Porque quando algo tem propósito, eu tenho certeza, e igual a dedicação que vocês tiveram de não desistir, de lutar, dá certo, né? sim. Dá certo. Tem que acreditar, tem que correr atrás, porque aquilo que é seu, ele vem ao seu encontro, Gente, né? a gente fala que a gente aqui é a resiliência do cerrado e a resiliência da serradora. E outra coisa, vocês são mais inspiração ainda, porque tudo bem que a sua filha é jovem, mas, né? Mas vocês dois acreditaram nela e vocês já são maduros, né? Sim, Então, assim, né? Então, assim, olha só, vocês fizeram uma transição de carreira, não é isso? sim, sim. O Euler continuou, mas eu, sim, com certeza. E a Gabi, sim, porque ela estava fazendo odontologia, né? Pois então, Ela fez... ou seja, tudo é possível nesse mundo, né? Quando tem realmente um propósito, tudo é possível. E aí, depois disso, né, a gente recebeu outro e-mail que a Gabriela falou assim, não, mãe, agora, realmente, final de conversa, isso aí não é verdade, que não sei o que e tal. Por que foi, Gabi? Falei assim, olha, estão convidando a gente, que é uma empresa, a Tranoi, né, que é uma feira que acontece dentro do Paris Fashion Week, né? Está convidando a serradora, dizendo que são 6 empresas no Brasil que vão ser convidadas, e a gente está sendo convidado. Porque o pessoal passa um processo gigantesco para chegar lá, não, que a gente estava sendo convidado. Então, eu falei assim, a gente não acreditou. Aí a gente conversando com o pessoal do Sebrae, que é a Ju, né? A Juliana Rossetti, né? E a Kênia. E ela pegou e falou assim, gente, vê se isso é verdade, que a gente apoia vocês. E aí, quando aconteceu, ela conseguiu os apoios todos necessários, né? E a gente foi. A Gabi foi, né, para Paris. Para essa feira. Aí as peças ficaram expostas no Museu do Louvre. Que a Tranoi foi dentro do museu. Né? Ô, gente, eu tô dando conta. Não, eu tô assim. A gente não dá conta, né? A gente não dá conta. E nossa, aí, que alegria! Sim, aí depois teve o Ronaldo Silvestre, maravilhoso mineiro, né? Que fez, ele foi para um desfile na Pernambuco, né? Na Dragon Fashion. Dragon Fashion, sim. E aí ele convidou a gente para fazer as peças dele. Depois São Paulo Fashion Week, a Mônica Sampaio convidou a gente para fazer as peças do desfile dela. E a gente foi indo para caminhos. Isso que é bacana, porque foi um degrau atrás do outro, né? Foi que não aconteceu do dia para a noite, mas que foi constante. Exatamente. E aí a gente foi fazendo, a coisa foi acontecendo, e a gente até hoje não entende, realmente é uma coisa que a gente não entende, não tem como entender, né? Porque, imagina, são 70 milhões de pessoas, empresas incríveis pelo mundo. Então, eu até hoje sei que deve ser um propósito mesmo, né? Maior, né? Então, aí depois a gente foi convidado para estar no Revista L, teve o projeto da Revista L, convidou o movimento e a gente foi selecionado para participar. Depois Moda Rio também, a gente foi convidado para participar. E aí foi abrindo portas, aí ano passado, retrasado, não lembro direito, teve o troféu, né, da L para os arquitetos brasileiros, o primeiro feito no Brasil. É da revista Decor. Decor da L. Produzida pela L também. Ela convidou a gente para fazer o troféu dos arquitetos. Nossa. E a gente teve no evento, foi maravilhoso, mostrou a Serradora lá, falando sobre o Cerrado, né? Falando sobre o que estava acontecendo no Cerrado, foi incrível. O recado que aconteceu lá, isso foi para a gente, foi mais emocionante. E com esse caminhar, né? E cada hora uma porta abrindo, e a gente saiu no catálogo do Sebrae,
e a gente participa das feiras do Sebrae Artesanato e abre muitas portas também, acreditem, abre muitas portas. E as coisas foram desenvolvendo. Daqui a pouco a gente recebe um convite para estar nos desfiles de 3 empresas agora, né? Esse mês passado, Mês né? passado, né? No Paris Fashion Week. Paris Fashion Week. E a gente assim também, como assim? Né? E as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. E a gente é honrado, né? Com todos os consultores que passaram na mão da gente. Né? A gente sabe que a gente não chega a lugar nenhum sem eles. Eles que fizeram com a gente a serradora não foi sozinha. Ela, desde o começo, teve muitas pessoas competentes, né? Com a gente. E isso, eu não tenho como falar tanto as pessoas que tiveram com a gente, mas muitas pessoas tiveram. Vários projetos. Teve o projeto Raiz, da Jussara Rocha, maravilhosa também, que a gente foi imersa, eu e minha filha, andando pelo Cerrado, sabe? Cada hora numa cidade do Cerrado para entender todo o Cerrado, a comida, as cores, tudo, todos os conceitos. E a gente, cada vez, a gente entendendo mais esse Cerrado, se emocionando mais com o Cerrado, nos inspirar mais, né? Nos desafiando a cada ano, sabe? A gente, inclusive, saiu, né? Numa das edições do Inspirar Mais, saiu a Serrador. Foi muito incrível também. Então, assim, a gente... Para os artistas que usam as peças de vocês também, celebridades, né? Ah, sim, sim. E engraçado, tem uma menina linda, né? A Larissa, né? Ela foi para o prêmio, né? O Oscar do Brasil, né? Kikito, né? E ela pediu para estar com a nossa peça, né? E ela levou a nossa peça de forma grandiosa. E várias coisas vão acontecendo, né? Mas o mais importante é entender que sozinho você não vai em lugar nenhum, sem estudar você não vai em lugar nenhum. E os consultores, eles fazem a caminhada com a gente, porque sem eles a gente estaria na feirinha até hoje ou não, a gente tinha desistido. E é isso que a gente tem. E que é uma coisa viva, né? Então ela está sempre nesse movimento, sempre se recriando. Né? Uhum. A gente foi case do Sebrae, inclusive. Então a gente, ouvindo, né, a questão dos consultores, a gente vai recriando sempre, né? E vocês tiveram maturidade também de aceitar o aconselhamento, a mentoria, né? Isso é muito importante. Porque existem muitas pessoas que já têm o seu próprio negócio, grandes empresários, que não aceitam o aconselhamento, a mentoria, né, de outras pessoas, porque já estão tanto tempo no mercado que eles já acham que sabem de tudo. E toda pessoa que chega, ela traz algo especial de ensinamento, né? E tem que ter sabedoria para absorver o que é bom e descartar o que é ruim. Mas como você disse, Cláudia, vocês tiveram sabedoria e humildade, né? De ser grato a todo o conhecimento adquirido e as oportunidades que foram dadas a vocês. Que isso é muito importante. O Rodrigo mesmo, ele já ajudou a gente muito. Tantas pessoas. Agora a gente está conversando por conta dele, então são tantas coisas incríveis que vão acontecendo no processo. São pessoas tão grandiosas, que são pessoas que entregam de uma forma generosa, né? Tudo que eles aprenderam. O próprio Manuel Bernardes, né? Uma vez ele estava passando, entrou no nosso stand e tal, perguntou o que vocês querem do sindicato? Eu falei assim, eu quero que você me olhe tudo que você acha. Ele tirou a mochila e ficou alguma hora olhando, conversando, mostrando, sabe? Que poderia melhorar. Então, você tem que ter essa humildade no caminho, sabe? A humildade leva você a ser grandioso através da experiência do outro. É verdade. Entendeu? É